Virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados de nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós que estamos aqui presentes na Catedral, os que nos acompanham através das redes sociais, também através da rádio. Estamos celebrando hoje o 21º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus que nos é dirigida quer mostrar para nós a universalidade do amor de Deus. Um amor que é salvador, um amor que quer recuperar aquilo que havíamos perdido por causa de nossas infidelidades ao Senhor. Ou seja, é um amor que nos cura. A salvação que o Senhor nos oferece nessa liturgia de hoje é uma salvação que nos convida, em primeiro plano, a nos purificar, a nos curarmos, para depois abraçar essa salvação que só é possível na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como que foi bonito, né? A primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías. Eu tenho a impressão que o profeta Isaías é um dos livros que Jesus mais lia. Se nós olharmos os discursos de Jesus no Evangelho, hora ou outra ele está citando o profeta Isaías. Parece que Jesus baseia-se muito neste profeta para a sua missão missionária. Hoje, no livro do profeta Isaías, estamos no capítulo 66. Isso é importante destacar porque o profeta Isaías, o seu livro é escrito em 3 blocos muito distintos um do outro. E esse último bloco é chamado de livro da consolação. Mas consolação aqui, misericórdia aqui, não quer dizer que Deus vai passando a mão na cabeça das pessoas ou daquele povo e aceitando os seus pecados, não.
Justamente o contrário. Deus aponta a dificuldade daquelas pessoas, misericórdia é isso, para que eles possam dar um salto de qualidade em suas vidas. Quando o povo foi infiel a Deus, né? Quando o povo pecou, eles foram então para o exílio na Babilônia. A interpretação espiritual que os judeus sempre fizeram foi isso, né? O exílio da Babilônia foi um período em que o povo estava se purificando dos pecados que eles haviam cometido. Por causa da infidelidade a Deus, acabaram sendo então escravizados por 40 anos naquela terra. E esse capítulo, a partir do capítulo 55 em diante, né, até o final do livro, mostra para nós o retorno. Então nós estamos aqui no capítulo 66, o povo já está chegando de novo na terra prometida. E aqui Deus então vai fazendo para o povo, através do profeta Isaías, um lembrete. Vejam o quanto vocês sofreram lá na Babilônia. Não queiram voltar de novo. Não queiram voltar de novo. É como que um soco no estômago daquelas pessoas, né? Porque eles sempre foram os primeiros destinatários da profecia ou das profecias de salvação. Foi o povo escolhido para ser luz das nações, para todo o povo daquele tempo, mas não cumpriram a sua missão. Não cumpriram a sua missão. E aqui hoje o profeta vai dizendo: olha, eu vou enviar para vocês, no meio de vocês vão receber grandes sinais. Mensageiros para os povos de Tarsis, de Fut, de Lut, Mozoque, Ros, Tubal, Javã, os nomes que a gente tem até dificuldade de pronunciar, né? O que isso quer dizer? Ele está dizendo: olha, povos distantes, que talvez vocês nem conheçam, vocês que rejeitaram essa proposta bonita de Deus na vida de vocês, né? Em última análise, vocês que rejeitaram caminhar comigo, agora todas as pessoas também terão esse direito. E ele vai dizendo aqui, né? Vocês, desses povos, virão até sacerdotes. E naquele tempo, para o povo judeu, sacerdote era só os levitas, e ainda mais do clã de Araão. E agora o próprio Deus dizendo através do profeta que pagãos seriam missionários, que pagãos seriam sacerdotes. Para eles foi como que um soco na boca do estômago, né? Para dizer assim: nós não somos a última bolacha do pacote, não. Todas as pessoas são dignos do amor de Deus. Todas as pessoas são convidadas a entrar nessa caminhada com o Senhor para poder anunciar a misericórdia de Deus. Não é porque vocês são judeus, não é porque vocês foram os primeiros destinatários dessa mensagem que vocês são os únicos, mas todos têm o direito de receber a misericórdia de Deus. Agora, a gente não pode ficar preso nessa leitura, no sentido de que uma leitura que aconteceu há tanto tempo atrás. O profeta Isaías viveu aproximadamente uns 700 anos antes de Jesus, né? Então a gente não pode pensar que essa leitura é uma mensagem para quase 3.000 anos, não. É uma mensagem para hoje. Porque muitas vezes nós corremos o risco de ser como esse povo aqui, né? Que pensamos que a nossa salvação já está garantida e não precisamos mais de caminhar. E aí a gente corre o risco de deixar a graça passar ao nosso lado, né? Ou de pensarmos, pior seria isso, né? Pensarmos que estamos com o rei na barriga. Ah, não, Deus tem que me dar a salvação porque eu participo da missa todo domingo, porque eu comungo, eu rezo o terço diário, eu até levanto 4 horas da manhã para poder rezar o rosário. Tudo isso é muito bom, e devemos continuar se a gente tiver condições, né? Mas não podemos pensar que isso faça com que as outras pessoas que não têm essa prática, não serão salvos também. Até os pagãos poderão se tornar sinais de salvação.
Não é o padre Salomão que está falando isso não, é o profeta Isaías, pela boca de Deus, né? Então, às vezes, pessoas que a gente pensa assim, aquela pessoa não pode contribuir com nada, e é justamente dali que nós vamos ver sinais de Deus, sinais que podem nos salvar. Então, a primeira leitura quer destacar para nós essa possibilidade de fazer com que a nossa vida se una a tantas outras vidas, para que todos nós sejamos enviados de Deus, para demonstrar o seu amor salvador. O evangelho que nós escutamos, do evangelista Lucas, estamos no capítulo 13, e desde o capítulo 9 até o capítulo 19, se não me falha a memória, Jesus está numa grande caminhada até Jerusalém. Por que Jesus queria chegar a Jerusalém? Com esse mesmo sentimento do profeta Isaías, né? Jesus percebeu assim, lá em Jerusalém tem pessoas de todos os lugares. É como a gente vai para o Santuário de Aparecida. Quando a gente vai lá, a gente encontra pessoas do Brasil inteiro. Então Jesus pensou assim, se eu pregar em Jerusalém, se eu anunciar o Evangelho em Jerusalém, todas as pessoas que estão lá em peregrinação, quando retornarem para suas casas, levarão a mensagem para suas famílias, para suas paróquias, para suas comunidades. Então o desejo de Jesus era caminhar até Jerusalém e anunciar. Mas nesse caminho a Jerusalém, muitas pessoas se aproximavam de Jesus, questionavam Jesus, conversavam com Jesus. Jesus gostava disso. É no caminho que as pessoas iam aprendendo com Jesus. É um artifício, vamos dizer assim, que o evangelista Lucas encontra para dizer: o caminho da salvação é estar na caminhada com o Senhor. O caminho da salvação é se colocar como discípulo, aquele que ouve o que o Senhor diz, para podermos na caminhada aprendermos com Ele a sermos missionários. Aí de repente alguém pergunta a Jesus, né? Uma pessoa anônima, não disse o nome da pessoa. Talvez seja para cada um de nós nos colocarmos no lugar dessa pessoa. Pergunta para Jesus assim: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? São muitos ou são poucos os que se salvam? Qual que foi a resposta de Jesus? Jesus disse que foram poucos ou que foram muitos? Vocês leram aí no Evangelho? Jesus não responde. Jesus diz meio que assim, né? Isso não interessa não, se são muitos ou se são poucos. O importante é você se colocar na caminhada. Quem não passa pela porta estreita, não consegue alcançar essa nova realidade. Geralmente as pessoas que perguntam pela salvação na Sagrada Escritura, são pessoas que já estão com a vida terrena ganha. Se a gente pega o Evangelho de São Marcos, por exemplo, aquele jovem chega perto de Jesus, né, um jovem rico, e pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para alcançar a salvação? Embora no Evangelho de Lucas não diz quem é, mas nos outros evangelhos, quando alguém pergunta pela salvação, é alguém que já tem a vida aqui na terra resolvida. Aqueles que precisam lutar aqui na terra para ter um pouquinho de dignidade, estão pensando no hoje, no agora da nossa história. Talvez por isso que Jesus diz assim: olha, esforçai-vos para viver bem aqui na terra, porque a vida que nós teremos no pós-morte, vamos dizer assim, vai depender da qualidade de vida que nós construímos aqui, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com as nossas comunidades. Por isso que Jesus diz: olha, esforçai-vos para poder passar pela porta estreita. Quando a gente escuta essa expressão, né, pela porta estreita, a gente lembra lá do Evangelho de São João, no capítulo 14, quando Jesus diz assim: eu sou a porta. Então passar pela porta estreita é passar pelo caminho de Jesus, é passar pelo viés de vida de Jesus, que é um viés exigente. Talvez a estreiteza dessa porta significa a exigência de um compromisso com a vida, como Jesus sempre tivera. Ser cristão autêntico não é fácil.
Ser cristão autêntico não é brincadeira. Precisa de entender aquilo que Jesus sonhou, aquilo que Jesus viveu, para nós podermos seguir os mesmos passos. Como eu dizia no início da celebração, né? Toda vez que nós passamos pela porta, qualquer porta que seja, nós nos deparamos com uma realidade diferente. Se eu estou aqui, né? Passo pela porta da sacristia, lá vou encontrar outra realidade. Os armários, os objetos litúrgicos, né? Se eu passo por essa porta lateral, eu vou encontrar aqui o estacionamento da catedral, os carros. Do lado de cá eu vou encontrar outra coisa. Ou seja, toda porta que nós atravessamos é uma realidade diferente. Passar pela porta estreita, que é o próprio Cristo, é nos encontrarmos com a realidade que é Jesus. É nos encontrarmos com uma realidade que nos desestabiliza, né? Tira a nossa estabilidade, como a oração inicial nos disse. Porque Jesus, Ele nos tira de nossa zona de conforto. Às vezes é muito bom estar no nosso ritmo de vida, fazer aquilo que a gente faz todos os dias, fazer aquilo que é comum. A gente já se acostumou, mas de certo modo nos deixa preguiçosos espiritualmente. Missionariamente falando, então, aí que nos deixa preguiçosos mesmo. Estar na nossa zona de conforto é sempre muito cômodo. E Jesus nos impulsiona a sermos missionários de verdade. A entender que o mundo ainda é muito cruel. Ainda há muitos desafios. Ainda há muitos obstáculos a serem vencidos. E que se nós não lutarmos juntos, nós seremos devorados. É muito mais fácil a gente, né, deixar as coisas acontecerem sem nos comprometer. Às vezes nós somos até egoístas, né? A gente pensa assim, se eu estiver bem, com perdão da palavra, o outro que se lasque para lá. Mas o que o Senhor nos pede no Evangelho de hoje é esse comprometimento, não só com a salvação minha, não só com a minha salvação daqueles que estão ao meu redor, os meus próximos, mas a salvação de todos. É Jesus repetindo o que a primeira leitura nos mostra, a universalidade do amor salvador de nosso Deus, e que todos nós podemos e devemos contribuir para que essa salvação seja alcançada por todos. O salmo de resposta, né, que é o salmo mais curto que existe na Bíblia, não sei se vocês sabiam disso, o salmo 116, 117. Aliás, fazendo um parênteses, vocês que são aqui de Goiânia, vocês vão lembrar de Dom Leonardo, né? Diz que uma vez Dom Leonardo visitando o Papa João Paulo II, São João Paulo II, São João Paulo II virou para ele e falou, você é o salmo 117, né? Você é pequenininho, né? Mas que traz uma mensagem de alegria, né? Proclamai o Evangelho a toda criatura. Olha a universalidade. E é um mandato, não um pedido de Deus, não. Por favor, proclamai o Evangelho a toda criatura. Deus não falou assim, não. Deus nos deu uma ordem. Proclamai o Evangelho a toda criatura. E como que nós fazemos isso? Se nós tivermos um coração aberto para acolher a vontade do Senhor, para caminhar com o nosso Deus e para anunciar com a nossa vida o amor de um Deus que é Salvador, que não é uma ideia, que não é um escrito, mas é uma palavra viva, encarnada no meio de nós, que é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Maria, o nosso irmão de Nazaré. Que possamos aprender com o nosso Deus e anunciar com a nossa própria vida o Evangelho do amor, que é Salvador de todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.